Nós começaremos falando sobre a diaconia na vida de Jesus Cristo. Nós temos aí agora uma faixa de 39 slides. Opa! Feriado, hein? 39 slides para a gente conversar. Beleza? A gente vai começar aí com o texto de Jeremias, capítulo 48, versículo 10, que vai dizer: Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Então, o significado do termo no termo grego diaconia, que significa ministério, serviço, já falamos aqui várias vezes. Então, a vida inteira de Jesus aqui na terra demonstrou o verdadeiro sentido da diaconia em todos os seus aspectos. Jesus Cristo veio servir, atendendo ao chamado de Deus, atendendo ao plano da salvação. Então, ele veio como servo. A Bíblia diz que ele tomou a forma, mesmo sendo Deus, não se usurpou ser chamado igual a Deus, mas antes tomou a forma de servo. E nós já vimos aqui que a diaconia, ela aponta diretamente para a ideia do serviço, ok? Vamos lá. Jesus aqui na terra exerceu múltiplos ministérios. Nós vamos falar agora sobre esses ministérios que Jesus Cristo exerceu aqui na terra. Vamos lá. Quais foram os ministérios que Jesus Cristo exerceu aqui com os seus discípulos e no meio do seu povo? Vamos lá. A palavra de Deus vai nos falar sobre 5 ministérios. Está em Efésios 4, versículo 10 ao 16, que diz: Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Então, voltando lá onde eu marquei de amarelo os ministérios, diz que ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas e pastores e mestres. E aí, para que ele deu esses ministérios? Ele deu esses ministérios para que a gente chegue na edificação do corpo de Cristo, até que chegamos à unidade da fé. Ou seja, esses 5 ministérios vão atuar para que nós cheguemos a ser aquilo que Cristo é. Então, eles vão estar trabalhando, cada um na sua área, para que a gente possa ser como Jesus. Então, essas faces de trabalho, se elas apontam para a edificação de um corpo de Cristo, logo esses ministérios estão presentes em Jesus Cristo de uma maneira completa. Vamos lá, vamos ver? Vamos lá. Então a gente falou sobre o primeiro ministério, que é o apóstolo. Hebreus 3, versículo 1, vai dizer que Jesus é o apóstolo da nossa confissão. Por isso, irmãos, santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Hebreus 3, versículo 1. Então,
Se a gente considerar o que significa a palavra apóstolo, que nós já falamos que o apóstolo é aquele que é enviado, Jesus Cristo foi aquele que foi enviado pelo Pai para morrer por nós, para justificar o povo de Deus, para trazer as boas novas do Evangelho. Então, ele é o maior apóstolo do próprio Evangelho, porque o Evangelho é as boas novas que vão falar a respeito do próprio Jesus Cristo, ok? Continuando. Leio um aqui. Opa! Segundo o ministério que Jesus exerce, é o ministério de profeta. Lucas 24, versículo 19, diz assim: E ele lhes perguntou, quais? E eles disseram, as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Lucas 24, versículo 19. Vamos lá. Por que Jesus Cristo ele era profeta? Porque o profeta é aquele que profetiza. O que ele profetiza? Ele profetiza a palavra de Deus. Ele diz assim, olha, assim diz o Senhor. O profeta, ele traz a vontade de Deus, os desígnios de Deus, a orientação divina, a palavra. E foi isso que Jesus Cristo veio trazer. Então, ele exerce dentro dele mesmo, além da função de apóstolo, que é enviado, ele foi enviado para quê? Para profetizar. Então, ele foi enviado para falar sobre das boas novas do Evangelho de Jesus Cristo. Então, vamos lá, acompanha. Jesus Cristo é apóstolo, Jesus Cristo também é profeta. E agora o próximo ministério que a gente vai falar de Jesus Cristo é o ministério do evangelista. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Lucas 4, versículo 18 e versículo 19. Todos que estão chegando aqui, sejam muito bem-vindos. Quero pedir a ajuda de vocês, que vocês estejam compartilhando essa nossa última aula sobre diaconia. É aí um curso aí que a gente tem oferecido, nós oferecemos ano passado, não foi, bem? E aí eu acho que legal a gente fazer isso aí uma vez por ano, porque é algo que é importante, não é verdade? Para que nós possamos estar meditando a respeito do serviço do Senhor. Então, Jesus veio para evangelizar. Então vamos voltar. Ele foi o apóstolo, ele foi o enviado. Enviado para quê? Para profetizar. Profetizar o quê? Profetizar o evangelho, as boas novas. É isso que está escrito aqui em Lucas 18, versículo 19. E Jesus Cristo também é pastor. Veja, o ladrão não vem senão para roubar e matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata. E dispersa as ovelhas, perdoem pela questão da pontuação. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. João 10, versículo 10, 14. Para você que está aqui com a gente nesse curso, eu vou pedir que o pessoal da igreja não participe agora. Eu vou fazer uma pergunta. A gente tem gente aí de fora daqui de Sulacap, certo? Quem que tá aí que não é de Sulacap? Fala comigo aí. Dá um oi. Vamos lá, pessoal? Vamos participar?
Quem não é da igreja aqui de Sulacap? Bota um ok aí, uma mãozinha. Meu Deus do céu, a cachorrada tá solta hoje. Então só temos pessoas de Sulacap? Elaine saiu então. Então vamos lá. Então agora pergunta para o pessoal de Sulacap. Já falamos isso várias vezes na EBD, em pregação. Vamos lá. O texto diz: o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Quem é esse ladrão? Respondendo. Vamos lá, pessoal. Quem é o ladrão? O pessoal não quer responder? Eu, hein? Coisa feia. Vamos lá, pessoal. Quem é o ladrão? Exatamente, pessoal. Nananina não. Nananina não. Marcela acertou. Monique aí e Valéria paparam mosca nessa aí, hein? Nós já trabalhamos isso com vocês. Vamos voltar o texto aqui para a gente ver isso aí direitinho. Vamos lá. Voltando no texto. Dá uma examinada no texto aí. E aí vai pelo que o Marcelo falou. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. É aula assim mesmo, é curso. Olha o que o texto está dizendo para a gente aí. Isso, mas pessoal, tá claro no texto. Opa, deixa eu ver aqui rapidinho. Tentando botar aqui para poder rolar. Vamos lá, pessoal. Aí tá claro no texto, gente. Olha só. Ó. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida. Aí ele vai dizer: eu sou o bom pastor. Eu sou o bom pastor. O pastor dá a vida pelas ovelhas. Ele vai dizer sobre a característica do bom pastor. E aí depois o que ele vai dizer? Ele vai dizer o seguinte: que o mercenário que não é pastor, quando vir o lobo, ele faz o quê? Ele foge. Você já esclareceu isso 1000 vezes. Sim, tá, tem... Sim, não tem nada a ver com cão. Não tem, não tem nada a ver com cão. Por quê? Porque a gente arrasta essa cultura de falar assim, o diabo veio para matar, roubar e destruir. Não, mas não é o ladrão. O ladrão veio para matar. O diabo também quer isso, mas no texto é o ladrão, é o falso pastor, é o falso profeta. Nesse texto, quem é Satanás nesse texto? Vamos lá, vou botar o texto aqui para vocês. Identifica aí para mim. Quem é Satanás aí nesse texto? Vamos lá, gente. Quem é Satanás nesse texto, pessoal? Aqui, ó. Satanás é o lobo. Deixa eu ver se eu consigo realçar. Aqui, ó. É o lobo, pessoal. Aqui, ó. Marquei para vocês. Ele é o lobo. Ele é o que vem arrebatar as ovelhas. E aí, o que o texto está falando? O texto está falando sobre pastores que não defendem
suas o quê? Suas ovelhas. Ele foge, ele se evade, ok? Vamos lá. Então, eita Jesus, finalizei a aula, perdão pessoal. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Passei para o último slide. Tá. E o quinto ministério de Jesus Cristo. Jesus Cristo também foi mestre. João 1, 36 ao 38. E vendo passar a Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isto e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhe: Que buscai? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? Então, deixa eu voltar para a tela. Então, um dos ministérios de Jesus Cristo também que ele tinha era do ensino. Ele era chamado de quê? De Rabi. Então, ele era mestre. Então, Jesus Cristo tinha os 5 ministérios. Ele era apóstolo, ele era profeta, ele era evangelista, ele era pastor e ele também era mestre. Tá ok? Vamos lá? Continuando então. Bem, Jesus ele foi apenas ele teve na sua vida apenas esses ministérios? Não. Vamos ver os outros ministérios que Jesus teve. Aqui ele foi sacerdote. Aqui a gente vai fazer uma comparação do ministério tríplice de Jesus Cristo com o profeta Samuel. Porque Samuel foi profeta, Samuel também foi sacerdote e Samuel também foi juiz. Vamos lá. 1 Samuel 2, 11. Então Eucana foi-se a Ramá à sua casa, porém o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Segundo ministério de Samuel, 1 Samuel 7, 2 e 3. Sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriat Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: Se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a ele só, e ele vos livrará da mão dos filisteus. Samuel também era juiz. 1 Samuel 7, versículo 15. E julgou Samuel todos os dias da sua vida a Israel. Agora vamos ver esses ministérios em Jesus Cristo. Agora a gente vai estar aí, acho que vai ficar bem pequenininho para vocês. Mas se você está com a sua Bíblia, você pode abrir lá em Hebreus 7, versículo 13 ao versículo 21, que diz assim: Porque aquele de quem estas coisas se dizem pertence a outra tribo, do qual ninguém serviu ao altar, visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá, e concernente a essa tribo nunca Moisés falou de sacerdócio. E muito mais manifesto é ainda se a semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível, porque ele assim testifica: Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança, pela qual chegamos a Deus, visto como não é sem prestar juramento, porque certamente aqueles sem juramento foram feitos sacerdotes, mas este com juramento, por aquele que lhe disse: Jurou o Senhor, e não se arrependerá, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Então Jesus Cristo, ele também é sacerdote. Continuando, Jesus Cristo também é profeta. Marcos 6, versículo 4, diz assim: E Jesus lhes dizia: Não há profeta sem honra, senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. João 4, versículo 19, disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Já falamos aqui sobre a questão do profeta. Aqui é uma comparação do ministério tríplice dele com o profeta Samuel.
Jesus Cristo também foi juiz. Ele é juiz, né? Pois assim, a gente vai ler os textos agora de João 5, 21 a 23 e o versículo 27. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aquele que quer. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, para que todos honrem o Filho, como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou, e deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Atos 10, 42. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído, juiz dos vivos e dos mortos. 2 Coríntios 5, versículo 10. Porque todos devemos comparecer ante ao tribunal de Cristo. Se o tribunal é de Cristo, logo ele é o quê? O juiz, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. 2 Timóteo 4, versículo 8. Desde agora a coroa da justiça me está aguardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Veja, então Jesus Cristo, ele tem a mesma semelhança do profeta Samuel. Além de todas essas coisas, Jesus também é rei. Hebreus 7, 2, 3 diz: a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente é, por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. 1 Timóteo 1, versículo 17. Ora, ao Rei dos séculos, imortal e invisível, ao único Deus sábio, seja honra, glória para todos sempre. Amém. Apocalipse 15, versículo 3. E cantava o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei Santo. Então a gente tem aqui, né, a base daquela música, né? Grandes são as tuas obras, o Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Aí vai dizer: ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Olha que maravilha. Esse louvor é baseado no texto de Apocalipse 15, versículo 3. Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justo e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei Santo. Continuando, Apocalipse 19, versículo 16. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Glória a Deus. Então, Jesus Cristo, ele também é rei. Além de ser rei, ele também é o Cordeiro. João 1, 29. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João 1, 29. Apocalipse 13, versículo 8. Ouvídeos. E adoraram todos que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, vamos lá. Eu quero voltar aqui com vocês. Então, olha quais são os ministérios que Jesus Cristo tem. Olha aí a questão de prova. Apóstolo da nossa confissão, profeta, evangelista, pastor,
mestre, sacerdote, juiz, profeta já falamos, né? Ele também é rei, ele também é o Cordeiro. E agora a gente vai falar, depois dessa brevíssima introdução, sobre a diaconia na vida de Jesus Cristo. Ok? Vamos lá? Alguma pergunta até aqui? Alguém tem alguma pergunta? Quer estar colocando? Beleza? Então, se a pergunta chegar aí, a gente segue, ok? Vamos lá, então. Vamos voltar para os slides. Vamos lá. Isso aí foi algo que a gente já falou, né? A respeito do desprezo com que muita gente trata o ministério da diaconia. Por causa daquela visão distorcida de hierarquia, de achar que um pode ser maior do que o outro dentro da igreja, mas nós já vimos que não é assim. Porque todos os ministérios devem nos diminuir frente ao nosso irmão. Isso. Vamos lá para os textos? Filipenses 2, 3 a 7 diz: nada façais por contenda ou por vanglória. O que é vanglória, gente? Vanglória é aquilo que é vão. O que é vão? Que não tem importância. Kátia, deve ser aí do seu celular, Kátia. Porque tá todo mundo ouvindo. Se vocês puderem conversar aí com ela pelo chat, pessoal. É porque eu não tô com o chat aberto aqui. Não, eu tô até com o chat aberto, mas estou com o chat aberto no celular. Vamos lá. Nada façais por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Vamos lá. Então, gente, deixa eu ver aqui. Então, é muito triste quando a gente vê em uma igreja. É muito triste quando nós vemos em uma igreja. Deixa eu conversar aqui no chat com vocês. Então, minha apresentação deu uma paradinha aqui. Meu Deus. Vamos lá. Deixa eu só voltar aqui. Agora veio. Vamos lá. É muito triste quando a gente vê numa igreja, gente, irmãos brigando por cargo, irmãos brigando por função, por posição. É muito triste, gente, porque isso não expressa em nada aquilo que Cristo veio nos ensinar, nada. É triste demais. É triste quando a gente vê pastores sendo tomados por vaidade, entende? Pastores sendo tomados por soberba, por arrogância. É muito triste, porque não reflete
aquilo que Jesus Cristo nos ensinou, aquilo que o apóstolo Paulo nos ensinou. Olha, nada façam por contenda, nem por vanglória. Tem gente que está na igreja, gente, que quer receber glória. Olha como é que isso é triste, gente. Quer receber glória, quer receber... Pastor, defina, não se atente apenas para o que é seu, mas sim do que é do outro. Deixa eu explicar aqui o que é isso aí. Lembra quando eu preguei sobre João, e naquele momento que um homem expulsa o demônio de uma mulher, e João fala assim, você não pode expulsar demônio porque você não é dos apóstolos de Jesus Cristo? Você lembra disso que a gente falou? Quando João era bem partidarista, né, ali na formação dos apóstolos. É basicamente isso, Marcelo. Quando o texto vai dizer, não atende cada um para o que é propriamente seu. É gente que só pensa em si, não se preocupa com o outro. Vamos colocar aqui em relação ao ministério. Vamos colocar aqui em relação ao trabalho da igreja. Por exemplo, eu não sei se alguém já foi em vigília. Eu não sei se, por exemplo, aí tem um monte de participação. Um monte de participação. E aí tu já viu aquela pessoa que não respeita o tempo que é dado para ela? O dirigente do culto fala assim, olha só, você tem tantos minutos. E a pessoa fala assim, não, ele me deu 10 minutos, mas Deus quer fazer. Deus quer fazer nada, gente. Quer fazer nada. Aquilo ali é pura vaidade. Porque se Deus está no controle de todo culto deve acontecer. Só que as pessoas querem se atentar para o que é dela. E aí, Marcelo, isso aí afeta todas as ações na igreja. Então, por exemplo, é um músico que toca mais alto do que o outro. Aqui estou falando Marcelo, porque o Marcelo é de música. Ou talvez é alguém do grupo das irmãs que quer aparecer, que quer cantar lá na frente, ou do grupo dos homens, ou é alguém que quer fazer a leitura do texto. Você está entendendo? É a expressão da vaidade. A expressão da vaidade. É isso que está dizendo. Olha, não fique preocupado com o que é seu. Se preocupe com aquilo que é dos outros. Se preocupe com o seu irmão. Se preocupe como o seu irmão está. Não se preocupe em apenas ganhar. Se preocupe em saber se o seu irmão também foi abençoado. Não se preocupe em saber que apenas que você seja abençoado. Porque, gente, olha só. A ideia do reino de Deus é uma ideia do coletivo. Veja, qual é a oração que Jesus Cristo nos ensinou? Pai nosso que está nos céus. O Pai não é meu, o Pai é nosso. Pai, lá no meio da oração, ele vai dizer, o pão nosso de cada dia. O pão não é meu, o pão é nosso. Deus induz a desobediência, kkk. Misericórdia, isso acontece mesmo. Né? Sim. Então, o pão é nosso. E aí, quem é Jesus Cristo? Jesus Cristo é Emanuel. O que significa Emanuel? Deus conosco. Não é Deus comigo, é Deus conosco. Ele é nosso, porque ele é o cabeça do corpo. Ele não é o cabeça da mão, ele não é o cabeça do joelho, ele não é a cabeça do tornozelo. Ele é a cabeça de todo o corpo bem ajustado. Então eu não posso me preocupar se o meu braço está forte, eu ficar feliz porque o meu braço está forte, se a minha perna está gangrenando, está perto de ser amputada. Então, nesse sentido, eu preciso me preocupar com o meu irmão. A dinâmica do reino precisa ser essa. Nós, enquanto igreja, precisamos romper essa vaidade que é vã, que não nos leva a nenhuma direção. Só corrompe e corrói o trabalho da igreja, o amor e a alegria de vivermos em comunhão. O reino de Deus, a parte do Senhor André, ele é feito, gente, para ser vivido em comunhão. Então, o Pai é nosso, o pão é nosso, ele é Emanuel conosco. Então, é disso, Marcelo, que
que o texto fala. Eu não tenho que atentar apenas para o que é meu. Eu preciso olhar também para a vida do meu irmão, para aquilo que é dele. Continuando. Então, a diaconia, ela é totalmente cristocêntrica. Veja, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João 1,14. E aqui ele vai dizer, João 20:21, assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. João 20:21. O que a gente falou? Que a ideia... A ideia do diaconato, dos ministérios de Jesus Cristo, que ele era apóstolo, ele era enviado. Então, o Verbo se fez carne para habitar entre nós. Para habitar entre nós. Então, a diaconia, o serviço da diaconia... Que isso? Acho que abriu aqui. Que isso? Precisa estar centrado na vida de Jesus Cristo. Quando vocês forem agir enquanto diácono, você que é diácono, você que serve a Jesus Cristo, você que quer trabalhar na igreja, você que um dia for levantado ao diaconato, você precisa ter na sua mente que você está sendo levantado para espelhar o ministério e a vida de Jesus Cristo através do seu serviço, através da sua vida. Parece que não, mas a gente já está caminhando no final, estamos no 24º slide. Então, aqui vai dizer, olha, a conversão implica não vivermos mais para nós mesmos, nem para satisfazermos as nossas próprias necessidades, mas vivermos para aquele que por nós morreu e ressuscitou. Então, é isso que Jesus Cristo espera de nós. E é isso que, infelizmente, muitas igrejas... Estou aqui cheio de fome, aqui, a Ibis comendo banana aqui, ó. Banana com leite moça. Tá certo, do meu lado aqui. Então, a gente percebe, sabe, a gente vê muita gente indo para a igreja para buscar autorrealização, satisfação pessoal, para buscar na igreja, no serviço da igreja, aquilo que não tem no casamento. Ah, é porque a pessoa, tadinha, é frustrada na vida romântica, é frustrada na vida, e ela quer desaguar isso na igreja. Então, geralmente, esse tipo de pessoas geram muito problema na igreja, porque ela quer buscar na igreja, e não só diácono, pastor, presbítero, ela quer buscar na igreja uma realização, o que ela não tem na casa, o que ela não tem no trabalho. E aí, em outro aspecto, a igreja ela pode satisfazer isso sim. Em que aspecto? Por exemplo, a igreja ela equaliza, ela nivela a cristandade, ela nivela os crentes. Então, por exemplo, é na igreja que aquela pessoa que não tem formação, que talvez não tenha muito conhecimento acadêmico, é na igreja que ela tem espaço para falar, espaço para contar um testemunho, que ela tem disponível ali para ela um microfone. Então é na igreja que um juiz senta para assistir um porteiro pregar. Eita Jesus! É na igreja que, por exemplo, que eu posso ser porteiro do prédio e eu posso ter um juiz no meu prédio. Um juiz que mora no meu prédio, que passa por mim e nem me dê bom dia. Mas esse porteiro, eu posso ser o pastor sendo porteiro e um dia esse juiz entrar na igreja e sentar para ter que ouvir esse porteiro, porque ali está enquanto pastor. Veja, a igreja ela proporciona essa realização social, esse resgate da dignidade humana, dessa pessoa que às vezes não é valorizada na sua casa, que não é valorizada no seu trabalho, que não é valorizada no seu casamento. A igreja faz esse resgate da dignidade humana, sim. Ela faz esse resgate, mas nós não devemos achar que a igreja ela é para isso. Isso é uma das consequências. Isso é algo que a igreja faz da sua dinâmica, mas ela não é para isso. A igreja foi levantada para honrar a Deus, glorificar a Jesus Cristo, para servir aos meus irmãos. Isso aí são nuances da igreja, em que ela vai trazendo isso para dentro do corpo de Cristo. Quer falar alguma coisa? Ela só não consegue suprir
demandas que são demandas, às vezes, pessoais trazidas de uma vida inteira e que, às vezes, as pessoas podem achar que vão chegar no âmbito da igreja e que vão conseguir sanar, por exemplo, uma pessoa que desde da infância sofre, e a gente não está tirando o poder de Deus para fazer isso, mas, tipo assim, às vezes as pessoas acham que a igreja ela vai ter uma condição de suprir coisas que são de outras áreas técnicas. E aí um diácono se vê numa situação assim. Às vezes os próprios pastores são questionados. Olha, mas o irmão tal, ele é assim, 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 ninguém dá, e ninguém consegue ajudar o irmão nisso, sendo que às vezes esse irmão, além do convívio da igreja, né, além do convívio ali no corpo de Cristo, de estar inserido ali, ele precisa procurar outros profissionais. Ele tem que procurar profissionais que tenham capacitações técnicas para ajudá-lo, às vezes, em algumas das suas demandas, entendeu? Então, às vezes, a gente vai ter pessoas lá que são totalmente amarguradas, mas que trazem traumas da sua infância, que trazem problemas de relacionamento desde a infância, que trazem dificuldades de déficit, e que não vai ser a igreja que vai conseguir suprir, tratar essa demanda, né? Ok. Então, essa aí é o que o que a Ilse está falando. Aqui, a igreja não consegue suprir todas estas demandas. Quem é... Deixa eu botar aqui mais para perto de você. Não deixa. Vamos lá. Quem é que vai suprir... Ixi, deu ruim aqui agora, portanto fiquei na minha frente. Quem é que vai suprir... Quando você falar, eu puxo. Quem é que vai suprir essa demanda na nossa vida? Essa carência? Deus. Quando o apóstolo Paulo vai dizer, a tua graça... Deus vai falar para o apóstolo Paulo. Paulo, a minha graça te basta. Pronto, acabou. Nós precisamos ser supridos em Deus. Não devemos trabalhar para isso. 2 Coríntios 5, versículo 15. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, queridos, a verdade é essa. Se eu parar de viver para mim, eu vou parar de me frustrar na igreja. Porque quem é que se frustra? Aquele que espera do outro um reconhecimento. Agora, por quê? Porque eu estou vivendo para mim. Então, se eu começar a viver para Cristo, a nossa vida, pode ter certeza, vai ser muito mais tranquila. O discípulo é um serviçal. Certa vez, Tiago e João pediram ao Senhor lugares de destaque, à direita e à esquerda de Jesus, quando na implantação do seu reino. Está lá em Marcos 10, 35 a 37. Os discípulos ainda não haviam compreendido a mensagem de Jesus. A proposta nazarena nunca foi de estabelecer uma hierarquia de poder temporal para a sua igreja, mas a de serviço conforme demonstra sua resposta a eles. Entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, precisa ser servo. E o que é servo? Está aí, diácono. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir. Então Jesus Cristo veio para quê? Para ser diácono e dar a sua vida em resgate de muitos. João 13, 12 a 17. Na véspera da sua crucificação, o Senhor reuniu os seus 12 discípulos para comer a última ceia. Tomando uma toalha e uma bacia com água, ele começou a lavar os pés dos discípulos. Aí João 13, versículo 4 e 5. Jesus do céu, meu Deus, olha, hoje caminhão de lixo entrando aqui, meu filho, porque a cachorrada fica doida. Não há atitude mais comovente do nosso Senhor como o relato do lava-pés. O relato do lava-pés, ele demonstra serviço, exemplo e humildade. Foi por isso que eu senti o desejo no coração de estar estabelecendo não sei se é uma cerimônia, não posso dizer que é uma cerimônia, mas esse rito, toda vez que há a consagração de um presbítero ou de um diácono. Por quê? Porque é uma humilhação. A diaconia é o que pode ser chamado do amor em ação. Sim, é o que Jesus Cristo veio fazer. A gente serve porque a gente ama. Então, a toalha e a bacia é uma convocação cristocêntrica para uma vida de serviço humilde.
precisamos ter a humildade plantada dentro dos nossos corações. Diaconia é mais que ação social, é mais que projeto. A diaconia... Ih, achei aqui agora, meu vídeo está tampando aqui. Deixa eu tirar. Deixa eu me diminuir. Pronto. Não, melhor. Vou me tirar. Pronto. Sumi. Convém que ele cresça que eu diminuo. Vamos lá. A diaconia é uma atitude, é o estilo de vida exigido para os discípulos de Jesus. Ser um seguidor de Jesus é seguir o seu exemplo, fazer o que ele faz, ir onde ele foi, cuidar daquilo que ele cuidou. Isso vai muito além de uma atividade ou projeto. Diaconia não é apenas, eu vou lavar prato, eu vou lavar copo. Não. Diaconia é um estilo de vida. É um estilo de vida. É fazer com que isso invada os nossos corações. É ter prazer de servir aos meus irmãos. João 13, 14 a 15. Se eu, Senhor e Mestre, lavei os vossos pés, também deveis lavar os pés um dos outros, pois eu vos dei exemplo para que façais também o mesmo. Tem igrejas que fazem a cerimônia do lava-pé para cada culto, mas aí não tem sentido no culto. Para o culto, para a adoração a Deus, não tem sentido. Jesus Cristo nem fez aquilo ali no formato de culto. Ele fez de uma forma pedagógica para explicar qual deveria ser realmente a ação dos discípulos. Aí a gente tem alguns livros, né? Eu mostrei isso no curso passado. Algumas frases desse autor, né? Aqui o diácono na igreja, né? A liberação da diaconia, fé em ação, a diaconia em perspectiva bíblica e histórica. A identidade eclesiológica da diaconia faz com que ela não possa ser igualada à ação social, mesmo que na prática possa ter uma forma semelhante. Então preste atenção, Cátia, Divaldo, pessoal que trabalha na ação social de uma forma mais direta. Nunca enxerguem o serviço social, a ação social como diaconia. Na verdade, gente, vamos ser sinceros, a igreja nem deveria ter departamento de ação social. A gente tem, porque não estamos seguindo o modelo bíblico. Acabei de chegar a essa conclusão aqui. Por quê? Porque qual é a função do diácono? A função do diácono é trabalhar no serviço social, entendendo que isso é um culto ao Senhor, que essa é a realização e a chamada para o seu ministério. Então, tudo bem, a nossa igreja tem o departamento de ação social. Isso significa o quê? Existem pessoas que podem trabalhar e não são diáconos, beleza, tranquilo. Mas, obrigatoriamente, todos os diáconos precisam estar inseridos na ação social da igreja. Porque isso é uma atitude inerente. Não pode existir diácono que não atue na questão social. E não porque ele é apenas uma ação social, não, mas porque é a sua identidade eclesiológica. Compreende? Quando a gente fala de eclésia, a gente está falando de igreja. Qual é a identidade eclesiológica do culto? Ou seja, o que dá legitimidade para a ação diaconal dentro do culto? É aquela pessoa que olha para a igreja com amor, com desejo de servir. Então, se eu tenho um diácono e ele não atua na ação social da igreja, esse diaconato não é legítimo. Não é legítimo diante do padrão neotestamentário. E aqui, eu vou deixar vocês aí fazerem um resgate de tudo de todos os diáconos que a gente vê, de diáconos que são super inoperantes, de diáconos que acham que o resumo das suas funções na igreja é ficar levando água para o pastor, sabe, que não tem prazer de estar visitando pessoas, não tem prazer de não tem uma atenção para aquele membro que é necessitado. Quem quiser servir a Deus deve servir primeiramente ser servo. Dele também deve servir as pessoas em amor. Isso aí mesmo, Monique. Então, assim, é algo até para a gente aqui já em Sulacap. É bom estudar, por exemplo, a gente já trabalhou esse material, mas agora, vendo isso, eu tive esse insight.
Um diácono que não tem interesse de trabalhar na ação social, não tem direito de ser diácono. Não tem sentido. Não tem sentido. E o que a gente mais vê... E no caso do diácono inoperante? E no caso do diácono inoperante? Quem pode ter errado primeiramente? Quem pode ter errado primeiramente foi o próprio pastor ou a própria igreja. Porque como a gente estudou na aula passada, qual deve ser uma das características do diácono? Ele precisa ser experimentado no trabalho. Então, daqui a um tempo, a gente vai na igreja, a igreja vai crescendo, a gente levanta outros diáconos. Esse diácono pode ser levantado direto? Pode não. Ele precisa ser experimentado no trabalho. A igreja precisa perceber nele que há experiência e predisposição para trabalhar. Agora, se a igreja trata o diaconato como cargo, para manter o irmão na igreja, para o irmãozinho ficar feliz, para o irmão só ficar na portaria, isso não é ação diaconal. Não é. O diácono, ele olha para a igreja de uma forma diferenciada. Bem, e no caso do diaconato inoperante? Aqui eu vou comentar algo com vocês. Eu vim da presbiteriana, na presbiteriana, quem levantava o diácono era a própria igreja, por eleição. Então, a igreja, eu sei que sempre tem politicagem, mas a igreja precisa... Não tem não. A igreja precisa ver no diácono, no membro, que ele já é operante. Deixa eu baixar meu som aqui, que eu aumentei para... Cada isso. A igreja precisa olhar para esse membro e falar, nossa, como esse irmão trabalha, como ele gosta de atuar na igreja. E a igreja já sinaliza. Então, quem é que levanta pessoas para o ministério? Sou eu? Não. É Deus. E aonde isso é testificado? No pastor? Só apenas? Não. Na igreja. Então, aonde atua o pastor? Por exemplo, agora tem irmão que trabalha muito na igreja, que atua, e às vezes a pessoa fala assim, pastor, a gente podia levantar esse irmão a diácono. Essa é a visão da igreja, mas às vezes o pastor sabe que aquele irmão é agressivo com a esposa, que ele é dado ao vinho, que ele não é fiel no dízimo e na oferta. Então, essa visão a igreja não consegue ver. Então, precisa ter uma ação do pastor e também da igreja. Conseguiram compreender até aqui? Então, e se no meio do caminho o diácono se torna inoperante, o que a Bíblia fala sobre ele, o Marcelo? O primeiro versículo que a gente leu. Maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. E aí eu, como pastor, eu quero um amaldiçoado no meu ministério? Vocês querem... não, tudo bem. Vocês são diáconos na igreja. Vocês querem que haja alguém na diaconia, uma pessoa que seja amaldiçoada pelo Senhor? Deixa eu ver aqui. Acho que o bispo quer dizer assim, e sou diácono em outra igreja, passo para outra igreja, e lá não sou diácono, fico inoperante. É isso aí, eu preciso saber. Minha internet está ruim, está travando. Chato. Aí eu preciso que o bispo fale. Mas eu vou comentar essa questão, Valéria. A pessoa chega como diácono de outra igreja. Ela está inoperante? Não sei. Tá? Por quê? Por que está inoperante? A pessoa chega como diácono na igreja. Eu já vou receber ela como diácono lá aqui, por exemplo. Chegou aqui em Sulacap. Diácono. Beleza. Eu já vou receber ele como diácono? Não. Não vou. Já vou receber como pastor? Não. Não vou. Já vou receber como presbítero? Não. Não vou. Por que eu não vou? Porque todo ministério precisa ser referendado pela congregação. A igreja precisa perceber a ação desse diácono. Porque se a igreja não percebe a unção ministerial de Deus na vida de uma pessoa, a igreja não se submete. Então, por que a gente vê diáconos que a igreja não respeita? Que a igreja fala assim, fulano é diácono, ele faz com um sorriso. Por quê? Porque a igreja não identifica a unção de Deus na vida daquela pessoa. Então, essa pessoa precisa ser experimentada. Então, chegou como diácono na igreja, então se coloca à disposição. Se coloca à disposição. Começa a atuar mesmo sem ser diácono. Mesmo sem ser oficializado como diácono naquela igreja.
E aí a igreja vai perceber, caramba, esse irmão trabalha pra caramba. E aí fica confortável para a liderança chamar esse irmão ao diaconato. Não é saudável. Uma pessoa chegar assim, pastor, mas eu era pastor, você vai me receber como pastor? A igreja precisa perceber. Isso aí demanda tempo. O problema é que a gente está numa época de fast food, né? As pessoas querem as coisas rápido, mas nada na Bíblia é rápido. Apóstolo Paulo não foi levantado apóstolo rapidamente. Jesus Cristo levou tempo se preparando. Os discípulos levaram tempo se preparando, os profetas faziam escola. Só que a gente quer tudo rápido, a gente quer ser honrado rápido. O que é isso aí? É vanglória. Mas tem pessoas que querem apenas status, é muito bom para membro, mas quando ocupa o cargo, deixa de agir e desejar. Ok. Então, temos pessoas que também não têm o chamado para o diaconato e atuam na igreja, e às vezes ela exerce a função. E eu não sei se você já percebeu que pessoas que não estavam prontas para ser diáconos poderiam até ser bons diáconos se fossem preparados. Gente, vamos lá. São 9h21 da noite. Vocês estão fazendo um curso de diaconia da igreja sem desembolsar nenhum real. Eu estou falando isso porque um monte de igreja você pagaria para exercer. Tem uma igreja aqui na Barra, que eu não vou falar o nome, que para você ser líder você precisa fazer o curso. Sabe quanto que é o curso? R$800 por mês. Sabe quanto que é a matrícula? R$500. Tá pior do que a escola. Você está entendendo? O que a gente quer, enquanto aqui é liderança da Igreja Sulacap, a gente quer investir na vida de vocês. E a gente está abrindo para outras pessoas também. Então, para que vocês exerçam um diaconato de excelência, entendeu, Marcial? Então, quando a pessoa não está preparada, aqui vem o problema. Qual é o problema? O que a Bíblia diz? Deixa eu achar esse versículo aqui. Estou estourando o horário, hein? Que é a última aula. Deixa eu achar esse versículo aqui rapidinho. Aqui, ó. 1 Timóteo 3:6. Aqui, ó. Deixa eu botar aqui para você. Olha, não pode ser recém-convertido para que não caia em condenação, para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Versículo 6. Vamos ver o versículo todo, o texto todo? Aqui, ó. Se alguém deseja o episcopado, a função é nobre. É necessário que o bispo seja repreensível. Mas lembra que essas funções também é para o diácono? Deve governar a sua própria família. Aqui, versículo 6, ó. Não pode ser neófito. Não pode ser recém-convertido, para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação que caiu o diabo. E aí, então, por que muitas dessas pessoas querem status? Porque elas estão sofrendo de uma doença que é uma doença satânica que está na sua mente, que está no seu coração. Por quê? Quer status, quer honra, quer glória. O que o diabo quis, gente? Ele queria isso. Ele queria posição, ele queria honra, ele queria glória, que é de Deus. Mas o diácono, ele não quer nada para ele. O diácono, ele quer servir a Deus. É por isso que todo diácono, toda pessoa que trabalha na igreja precisa ser experimentado. Não pode ser neófito. Ah, pastor, ele se converteu agora, mas ele já é um excelente guitarrista. Vai sentar, vai aprender, vai sentar e vai amadurecer. Senão a gente acaba levando contaminação e a gente faz com que esse irmão caia. Porque ele não tem preparo para exercer funções ministeriais no corpo da igreja. Bem, deixa eu continuar aqui para a gente poder caminhar para o final. Tá? Se vocês quiserem ir colocando algumas coisas aqui, tá? Então vamos lá. A ação diaconal, portanto, tem suas raízes na identidade da igreja como a comunidade dos discípulos de Jesus, o diácono por excelência. Ok? Vamos lá. A prática diaconal demanda articulação e mobilização em rede para transformar a situação de morte em realidade de vida. Aqui, ó. Desde uma perspectiva bíblica, qualquer estrutura geradora... E eu não estou transmitindo isso aqui, gente. Perdão.
Vamos lá. Desde uma perspectiva bíblica, qualquer estrutura geradora de morte precisa ser transformada. A diaconia, ela é profética, onde a vida está ameaçada. Nessa realidade, Deus quer agir, dizendo através de palavras e ações, como a Monique colocou aí, que é um amor em ação, basta, assim como está, não pode continuar. A diaconia não deve estacionar no nível da caridade. Ela precisa sempre avançar na direção da justiça, já que existe claramente uma relação direta entre conhecer a Deus e praticar a justiça. É o que diz o Senhor por meio do profeta Jeremias, ao ganancioso rei Joaquim, contrastando seu reinado com o seu pai Josias. Teu pai agiu com justiça e retidão, por isso as coisas iam bem para ele. Julgou a causa do necessitado e do pobre, e as coisas iam bem. Por acaso não é isso que significa conhecer-me? Diz o Senhor. Vamos lá. Até porque tem igrejas que consagram para não perder o membro, não é o caso do bispo e dos demais presentes no grupo. Ok? Vamos lá, vamos seguir. Então, diaconia é só da comida? Não. É ajudar o irmão a se erguer, se reerguer e ter uma vida digna. A diaconia precisa olhar, sabe? A diaconia precisa olhar para uma pessoa que está com dificuldade e, através das suas ações de amor, ter a mesma condição de que Jesus Cristo, de que os apóstolos tinham e que Jesus Cristo também tinha, de falar assim, olha, levanta e anda, de fazer essa pessoa caminhar, de fazer essa pessoa seguir em frente na sua vida. Aí aqui um trecho desse livro, né? Povo missionário, povo de Deus, por uma redefinição do papel da igreja local. O ensino neotestamentário pressupõe que o ministério diaconal faça mais que atender às necessidades da comunidade crente. Diaconia conclama a igreja a demonstrar e contribuir à criação de uma nova ordem mundial em que a paz, a justiça e a misericórdia reinem sob o senhorio de Jesus. Diaconia não é simplesmente mais uma coisa boa que podemos fazer ou ainda apenas um braço que deve ser estendido ao mundo em que vivemos. É natureza fundamental da igreja cristã ministrar a todos os necessitados de todos os lugares onde a igreja missionária de Deus deixa de tornar parte do ministério diaconal, algo na sua natureza missionária deixa de brotar. Olha como é que esse trecho desse livro é bonito. A diaconia conclama a igreja a demonstrar e contribuir à criação de uma nova ordem mundial, em que a paz e a justiça e a misericórdia reinem sobre o senhorio de Jesus Cristo. Então, quando a gente canta aquela música, me ajuda aí, B. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Olha o que a igreja deve demonstrar. Teu eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. Como que tem gente que não consegue compreender a razão dessa música? Acha que é uma coisa bonita? Não. A igreja adora o Senhor porque ela está chamando, ela está convidando as pessoas, dizendo assim, olha, venham viver essa nova realidade de vida. O reino de Deus não chegou ainda, mas ele já está estabelecido dentro dos nossos corações. E a gente só vai conseguir sinalizar esse reino quando nós vivermos essas ações de justiça dentro das nossas congregações, dentro da nossa igreja. Vamos lá para o slide para a gente acelerar, porque eu já estou me demorando demais aqui. Estou prendendo vocês. Situações de pobreza, violência e morte demandam do povo de Deus um compromisso com a misericórdia, a compaixão e a justiça. Esse chamado é coletivo, não é meu ou da minha instituição. Ele é nosso. Atuando em redes, as nossas ações serão potencializadas, o nosso impacto será mais significativo e o nosso testemunho cristão se tornará mais crível. Aquele veio para diaconar e não para ser diaconado, disse. Nisto todos saberão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. O que está querendo dizer aqui? Ele veio para diaconar e não para ser diaconado. Ele veio para servir e não para ser servido. É isso que essa forma de escrever diferenciada
está dizendo: desconsiderar a diaconia é desconsiderar o verdadeiro culto a Deus. Isso é muito triste. Isaías 58, versículo 1, 11, vai falar aí sobre a questão da prática do jejum. Olha, deixa eu tentar adiantar aqui. Aqui, ó. Todavia me procuram a cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica a justiça, e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça e têm prazer em se chegarem a Deus, dizendo: por que jejuamos nós, e tu não se atentas para isso? Por que afligimos as nossas almas, e tu não sabes? Eis que no dia que jejuais, jejuam para o próprio contentamento, e requereis todo o vosso trabalho. Veja, ele está criticando: olha, vocês só querem se alegrar, mas o jejum que eu quero, aquele, olha, que o homem se aflija, que ele aflige a sua alma, sabe, que ele estenda debaixo desse saco de cinza. Porventura não é este jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo, e que deixe livres os oprimidos e despedace todo o jugo? Porventura não é isso o jejum que eu escolhi, que repartas o teu pão com o faminto, que recolha em casa os pobres abandonados, e quando vires o nu, o cubras e não te escondas da tua carne? Aí ele vai dizer: então resplandecerá a tua luz como a alva. Lá na frente ele vai dizer: então clamarás o Senhor, e o Senhor te responderás. Olha como é que isso é bonito. Essa é a ação diaconal da igreja do Senhor. Mais uma vez, desconsiderar a diaconia é desconsiderar a existência de Deus. Porque ele veio para servir. Olha, 1 João 4, 7, 21. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou. Enviou seu Filho para a propiciação dos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu o seu Espírito, e vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus, e Deus nele. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora todo temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Nós o amamos a ele porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz: eu amo a Deus e odeio seu irmão, é mentiroso, porque quem não ama seu irmão, a qual viu, como pode amar a Deus, já quem não viu? E dele temos estes mandamentos: que quem ama a Deus, ame também ao seu irmão. Isso é fundamental para a diaconia. Tiago 1,27 vai dizer: a religião pura e imaculada com Deus e Pai é esta: visitar órfãos, viúvas nas suas tribulações, guardar-se da corrupção do mundo. Tiago 27. Salmo 68, versículo 5 vai dizer: Pai de órfãos e juiz de viúvas. Queridos, a gente vai para o último slide. Você que atua como diácono, você que quer atuar como diácono, o que a igreja espera de você? O que Deus espera de você? Que você seja uma pessoa que visite os membros. Aquele membro que está afastado: ah, pastor, será que eu posso? Não, você não pode, você deve. Você deve visitar os enfermos. Você deve visitar aqueles que estão sumidos da igreja. Você deve levar ajuda àquelas pessoas que realmente necessitam. Você não precisa pedir o pastor para visitar. Não, isso faz parte da sua atribuição. Isso faz parte da sua função. Se você deseja ser um diácono, é isso que esse ministério exige de você. E aí eu termino aqui com o desejo e com o pedido de que Deus, assim, possa estar nos abençoando e tendo misericórdia das nossas vidas, que nós possamos entregar a Jesus Cristo um serviço com excelência,
porque Ele nos ofereceu o melhor que Ele podia nos dar. E é isso que Ele espera de mim e que Ele espera de você. Amém? Que Deus possa estar te abençoando. Espero que esse curso tenha sido de grande valia para você, sabe, para a edificação do seu serviço ao Senhor. Obrigado. Semana que vem, na quinta-feira, a gente vai abrir uma live, a gente vai bater papo. Talvez eu não vou dizer que eu vou ficar cantando aqui, porque eu não vou ficar cantando aqui durante 1 hora, né? Mas, ou talvez, às vezes até dá, né, para fazer um culto. Mas, e você vai fazendo, e vai fazendo a sua provinha, e eu vou ficar aqui acompanhando você, até a hora de eu desligar. Não, a pessoa vai ficar desconcertada. Não vou fazer não. Então... Tá na hora da prova? Fala sério, ninguém quer música na hora da prova. Vai cortar a banana e botar leite manso pra mim, vai. Obrigado pela sua presença. Quero agradecer aqui a pastora Ives, que está me atazanando aqui do meu lado, tá? Por ela ter participado desse curso, né? Com a aula. Agradeço também ao presbítero Mateus, não sei se ele está presente, ouvindo, tá? Que Deus possa estar nos abençoando, tá? É muito bom, né, nós estudarmos sobre a palavra de Deus e renovarmos aquilo. Então, Gilson, né, na quinta-feira agora, na quarta, chegou um homem lá na igreja, né, e a Valéria marcou com ele para conversar, só que ele já foi de Malicuia, já ir para o centro de recuperação. Aí o Gilson falou, pô, eu vou ter que levar lá, que não sei o quê. Aí ele foi lá e levou. Aí ele falou assim, eu falei, não, Gilson, teu galardão vai ser grande no céu. Eu falei com ele aqui perto de casa. Ele, eu já estou com uns 10 galardões, alguma coisa assim, não lembro o que ele falou. Mas é bom servir ao Senhor. É bom sermos úteis na seara. A Bíblia diz que os campos já estão brancos, né? Onde estão os ceifeiros? Nós somos esses ceifeiros que Deus tem chamado. Porque muita rua já está fechada para o carnaval. Né? E ele nem pôde ir na hora do culto porque não tinha gente no centro, quer dizer, ele teve que ir tarde lá. Mas quando nós fazemos isso, irmãos, quer fazer uma coisa para o Senhor, não quer se decepcionar, não faça para as pessoas, faça para Deus. Ah, mas eu estou fazendo para pessoa, faça para Deus. Faça para glorificar a Deus. Faça para cultuar ao Senhor. Tá bom? A gente vai orar agora e a gente vai estar encerrando esse curso. Quinta-feira é a nossa provinha. Amém? Que bom, aprendi muito. Pena que acabou. Gratidão, Mary. Nada, estamos aqui para isso. A vida é assim, né? A gente ensinando uns aos outros. Vocês aprendem conosco, nós aprendemos com vocês e todos nós aprendemos com o Espírito Santo. E que assim o Espírito Santo tenha prioridade nas nossas vidas. Amém? Vamos orar? Senhor, eu quero te louvar, eu quero te agradecer por cada irmão meu que participou desse curso, que se interessou, Deus, em aprender a como ser como Jesus. Deus, faz em nós, Senhor, instrumentos para a propagação do Teu reino, da pureza do Teu reino, Deus, eu te peço. Senhor, nós não queremos crescer sim, mas queremos crescer, Pai, segundo os teus desígnios. Não queremos crescer com técnicas, não queremos crescer porque temos uma pregação excelente, ou porque temos um louvor maravilhoso, ou porque temos uma igreja confortável. Não, nós queremos crescer na medida em que cresce o Teu reino. Nós queremos crescer alargando as estacas do Teu reino, trazendo as pessoas para o Teu reino, Senhor. E por isso nós te pedimos que o Senhor prepare as nossas vidas, que o Senhor transforme o nosso coração a cada dia, em nome de Jesus. Amém.